Meus queridos alunos, o meu bom dia, boa tarde, boa noite aí para vocês. Mais uma semana que nós nos encontramos para esse nosso encontro TED presencial e espero que vocês estejam aí se cuidando, fiquem em casa. A gente sabe que a situação não está fácil aí para ninguém, mas eu tenho plena convicção que o quanto antes a gente vai se encontrar novamente aí para contar as nossas histórias de como passamos esses nossos dias de confinamento. E na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o famoso IRDR. O que é o IRDR? E aí a gente está abordando durante esse nosso semestre a questão recursal dentro do Código de Processo Civil. E aí o IRDR, uma aula mais leve, mais curtinha aí para vocês, mas um tema de fundamental importância diante do novo contexto jurídico que nós temos aí dentro do Código de Processo Civil, do nosso novo Código de Processo Civil, que vigora desde 2016, a Lei 13.105 de 2015, mas que passou a vigorar efetivamente em março de 2016. E o que é o IRDR? Incidente de resolução de demandas repetitivas. Estou até acompanhando os slides aqui para ir passando para vocês. E nessa aula eu coloquei os pontos principais, mas não transcrevi nos slides os artigos de lei até para incentivá-los ao manuseio do nosso CPC, a gente procurar buscar realmente a pesquisa no nosso Código de Processo Civil e eu estou com ele em mãos aqui. Espero que vocês também assistam a aula e vejam os slides com o Código de Processo Civil em mãos, seja no celular, né? Eu já passei para vocês lá aquele lá de com Legis, que é muito interessante, ou até o próprio código mesmo, computador, o que vocês acharem melhor. O novo CPC ele trouxe uma série de mudanças no âmbito do processo civil no nosso ordenamento jurídico. E uma dessas mudanças foi a introdução do IRDR. E qual que é o intuito do IRDR? Incidente de resolução de demandas repetitivas. É a uniformização das decisões em casos semelhantes, em lides semelhantes. Então, o intuito do legislador ao inserir o IRDR, o incidente de resolução de demandas repetitivas, no nosso ordenamento jurídico, é justamente para garantir para situações que procuram o Poder Judiciário e versem sobre o mesmo tema, para que elas tenham então decisões semelhantes, até para ir de encontro com o princípio da segurança jurídica que nós temos hoje dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, o chamado IRDR é um instituto introduzido com o novo Código de Processo Civil. Sendo assim, não existia esse incidente no código anterior, o nosso Código de 73, que foi inteiramente revogado pelo Código de 2015. E como o próprio nome ele revela, ele se relaciona com a existência de demandas repetitivas. Então, se você tem diversas ações que versem sobre o mesmo tema, você tem uma série de demandas repetitivas. Um exemplo dessa situação, não sei se vocês se lembram, há uns anos atrás a gente teve uma série de ações referentes àquela questão do fundo de garantia, pessoas procurando o reajuste dos índices de aplicação do fundo de garantia. E isso seria passível de solução através do IRDR. E aí, no caso aqui também, eu coloquei um exemplo.
É muito comum você entrar com ações referente à cobrança indevida de telefonia. E imagina que a gente tem uma série de processos tratando dessa mesma questão, e isso aí poderia inclusive ocasionar um tumulto no Poder Judiciário, um congestionamento do Poder Judiciário, porque teria que tratar repetidamente do mesmo assunto. E isso poderia inclusive causar decisões conflitantes, porque vários juízes poderiam julgar a demanda e cada juiz poderia ter um entendimento. Então, o tribunal ele poderá emitir um IRDR e, desse modo, todos os casos que tratam dessa mesma questão terão a mesma decisão, em harmonia, perfeita consonância com o princípio da segurança jurídica. Desse modo, você descongestiona o Poder Judiciário e você garante uma maior efetividade da prestação jurídica, porque todas as teses referentes ao mesmo assunto, todas as ações que tratam dessa mesma questão terão a mesma decisão. E aí é interessante nós destacarmos o seguinte: o IRDR ele não possui dentro do nosso ordenamento jurídico natureza de recurso, mas sim um incidente processual. Tanto que o próprio nome já vem e já fala: incidente de resolução de demandas repetitivas. Mas eu achei por bem e interessante colocar ele aqui no tópico de recursos, porque ele vai afetar diretamente o julgamento das ações. E o CPC ele tem priorizado a questão da segurança jurídica, e aonde a gente acha os dispositivos legais que tratam da questão do IRDR. A gente tem a regulação do incidente nos artigos 976 até o 987 do nosso Código de Processo Civil. Depois vocês podem dar uma olhadinha lá. O 976 é o que já traz o fundamento do incidente. Por quê? Porque ele determina que vai ser possível a interposição de incidente. Vou até fazer a leitura aqui para vocês. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver simultaneamente. Então, esses requisitos têm que ser, a gente tem que verificá-los de forma simultânea. A efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Então, os requisitos eles são simultâneos. Você vai verificá-los, os dois requisitos, que são os dois incisos do artigo 976, você precisa verificá-los ao mesmo tempo, de forma simultânea. E aí a gente tem do 976 ao 987 os dispositivos no Código de Processo que tratam sobre a questão do incidente de resolução de demanda repetitiva. Interessante que o artigo 313 lá do CPC, ele prevê que o processo ele poderá ficar suspenso durante 1 ano até que você tenha a solução de um IRDR, e aí essa previsão está disposta na lei, e o artigo 928 do Código, ele vem e nos determina, ele traz um esforço em esclarecer que a decisão do IRDR não recai sobre uma causa específica, mas sim sobre uma tese jurídica. E aí vou pegar até o artigo aqui para poder fazer a leitura para vocês.
Vamos lá. Para os fins deste código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, olha só que interessante. O que a gente visa no IRDR não é uma causa em si, mas uma tese jurídica que vem sendo defendida em diversas ações que tratam sobre o mesmo tema. Então, ele é um instituto usado no âmbito do direito processual que tem uma relevância muito grande. Logicamente que existe aí uma certa discussão sobre o que vem a ser demandas repetitivas. O importante é nós entendermos que a gente tem que sempre abordar a solução de uma tese jurídica e não de uma causa específica, como a gente tem essa mesma questão levantada na questão de julgamentos repetitivos no âmbito do recurso especial e do recurso extraordinário, que serão objeto das nossas próximas aulas. E aí esses, sim, possuem natureza recursal e têm extrema relevância para o direito, mas a gente vai falar deles em outro momento. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Deem uma olhadinha nesses artigos que eu passei para vocês. As dúvidas que vocês tiverem, postem lá no portal, pelo fórum, me mande WhatsApp, me mandem e-mail, vocês têm aí o meu contato. Espero que esse vídeo possa dar um auxílio para vocês e um norte com relação ao material que eu vou postar no portal. O importante é o quê? O IRDR veio como inovação no nosso novo Código de Processo Civil, buscando a resolução de teses jurídicas que versem sobre o mesmo assunto, em respeito e harmonia com o princípio da segurança jurídica, lembrando que a gente nunca deve se afastar do disposto no artigo 976, no sentido que a gente precisa de efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão de direito, e aí quando a gente fala questão de direito, a gente não está discutindo então questões de fato, mas questões que estão amparadas na lei, na legislação, e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, que é o fundamento principal aí do incidente de resolução de demandas repetitivas. Vou ficando por aqui, se cuidem, fiquem em casa e um beijo no coração de vocês aí.